O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento e hoje nós vamos conversar com a neuropsicóloga e também doutora em educação, Geisiele Tadei. Tudo bom, Geisiele? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Primeira coisa que a gente tem que entender que quando se fala no autismo, todas as pessoas não são iguais, né? Existem diferentes níveis e isso interfere no comportamento de cada um e da maneira que eles vão interagir com a sociedade, não é? Exatamente, né? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem algumas características que são comuns entre o público autista, mas é exatamente o que você pontuou, Luan. Cada pessoa vai ter uma forma, uma maneira dentro desse espectro. Quando os pais recebem o diagnóstico pela primeira vez, né, dos filhos, geralmente eles sempre vão naquele caso mais grave, né? Sempre a preocupação é de ser aquele lá. Mas não é assim, não é genérico isso. Como é que funciona essa Exatamente. diferença? Exatamente. Receber o diagnóstico não é uma questão fácil de lidar, né? E os pais se assustam porque ainda hoje a palavra autismo ela tem um peso muito grande. Contudo, nós falamos em níveis de suporte. Nós temos três grandes níveis de suporte: o nível de suporte 1, 2 e 3. O nível 1 são para aquelas crianças que têm uma forma funcional, aquele sujeito que é funcional no dia a dia. Ele fala, ele se comunica, ele consegue cuidar do próprio corpo, ele consegue desempenhar atividades do dia a dia, ele pode ter uma profissão, ele pode ser um médico, um engenheiro, qualquer profissional, né? O nível 2 de suporte, nível significa a forma, a intensidade de ajuda que essa pessoa precisa para o dia a dia dela, né? Então, se é uma criança, ela necessita ter um mediador, por exemplo, em sala de aula, um AT, né, um professor que fique ali com ela, ou uma pessoa que a acompanhe na rotina diária, ou um cuidado maior e redobrado da família. O nível 3, nível 2 e 3 acontece normalmente com crianças não verbais que não se comunicam, não é regra isso, tá? Mas a gente precisa entender que o nível de cuidado, ele vai aumentando à medida que eu me afasto desse nível 1 de suporte. É importante que quem está em casa nos acompanhando entendam que o nível não significa que são três tipos de autismo totalmente diferentes, né? É o mesmo autismo, o que muda são os cuidados com as pessoas. Isso. O que muda são as comorbidades que vêm também, né? Então, a espinha dorsal de um diagnóstico sendo o autismo, a gente entende que nós temos algumas comorbidades. E esse nível de suporte também se relaciona a essas comorbidades. Então, uma criança com espectro autista que recebe esse diagnóstico, então ela vai passar por intervenções como ABA ou Denver, dentro da psicologia, da fonoaudiologia. Muitas fazem terapia ocupacional, psicomotricidade, que são atividades que visam ajudar essa criança a se desenvolver, né? Então, uma criança com o espectro, ela tem um nível de desenvolvimento diferenciado, que nós temos marcos do desenvolvimento humano. Então, uma criança com 2 anos, ela precisa falar e se comunicar, ela precisa já formar pequenas frases, mostrar o que ela deseja. Uma criança dentro do espectro pode não apresentar esse marco e nós precisamos fazê-la se tornar o mais independente possível. E esse se tornar o mais independente possível são as intervenções adequadas para cada caso. A gente vê que nos dias atuais, né, o diagnóstico do autismo está sendo muito mais fácil, né? Tanto que a gente vê muitos adultos hoje recebendo o diagnóstico do autismo, tendo conhecimento sobre isso, e isso mostra que é possível ter uma vida normal, né? Eu conheço pessoas que se casaram, tiveram filhos e só por causa dos filhos perceberam e receberam esse diagnóstico depois de adulto e falaram: nossa, eu nunca percebi que eu poderia ter esse nível mais leve, não sabia como é que isso funcionava. Então é sim, para os pais de casa que estão nos assistindo, entenderem que vai ter uma vida normal, né? Isso, ele vai ser o mais independente possível dentro daquilo que ele consegue,
né? Então, quando você coloca hoje há mais diagnósticos porque há mais pessoas e há mais instrumentos para isso. E a gente já entende alguns fatores que podem desencadear o autismo. Quando você fala de um adulto que descobre que é autista, esse é um tema para uma próxima conversa, porque é um alívio. A pessoa sabe que há algo diferente com ela, sofre em tratamentos para depressão, ansiedade, e essa depressão e ansiedade normalmente muito mascarada, é tratado só a febre, mas não é tratado a causa. Quando ela descobre que ela é autista, é um alívio porque ela sabe o caminho que ela pode seguir e ela sabe o que é particular ao quadro. Ser direto demais ao falar, ter dificuldade com a leitura emocional das pessoas, isso faz parte do quadro. Então, eu já tive a experiência do fechamento do diagnóstico em adultos e eu posso afirmar o alívio que eles sentem e entender o que eles são, né? E isso é muito bom. E por isso é importante divulgar, né, que as pessoas entendam que o autismo não é uma doença, né? Exato, tá? Ele não é uma doença, ele é um espectro. E junto nós temos as comorbidades, como você havia pontuado no início da nossa fala. Normalmente a criança TEA, o adulto TEA, ele tem algumas dificuldades. Pode vir junto um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode vir os transtornos voltados para o processo de aprendizagem, descalculia, dislalia, pode vir a dislexia, né? Questões motoras podem aparecer nessa criança também, como a dispraxia motora, e são N questões que vão surgindo, como o transtorno opositor, são parte de uma comorbidade que podem vir com essa criança. Por isso que é necessário sempre um atendimento multiprofissional, que eu tenha fono, psicólogo, e a gente tem que ajudar esses pais a entenderem que não é uma quantidade exorbitante de sessões por semana, é uma aplicabilidade adequada dessas sessões no dia a dia da criança. A gente está encerrando o programa, mas antes eu queria tirar uma dúvida com você. Qual que é o momento ideal para os pais que estão com as crianças pequenas agora, buscarem por um auxílio, buscarem entender se realmente o filho tem o autismo ou não? Existe um momento ideal para isso? Existe. Se você tem um bebê em casa e esse bebê não olha quando você chama, não atende pelo nome, se não faz contato visual, busque uma consulta com o pediatra, tá? Se é uma criança que apresenta dificuldades de interação social, não atende também quando chamada, é muito sensível a som ou a toque, busque. Sempre os pais percebem que há algo diferente. Então é melhor a gente errar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. Gisele, muito obrigado pela participação. E eu já deixo o convite aqui, se você puder, na semana que vem, para a gente voltar e falar um pouquinho sobre o autismo já na vida adulta, né? Claro, terei o maior prazer. Muito obrigado.